Gente, então o Frederico Lacerda é o primeiro painelista aqui do painel Desafios de Negócios de Grande... Não, do painel Desafios de Contratação e Retenção dos Profissionais do Mercado Digital. A gente falou muito em humanização nas pessoas, né? Esse painel foi pensado estrategicamente para a gente poder conectar. Então, quem são essas pessoas que a gente precisa para desenvolver esse trabalho que é tão desafiador que foi falado aqui? Bom, o Frederico é cofundador e CEO da Pin People, software número 1 aí de Employee Experience no Brasil. É o sócio fundador da 21212, que é a primeira aceleradora de startups do Brasil, e é também diretor da BRH Tech. Então, ele traz também esse olhar de uma associação que está o tempo todo falando com as áreas de recursos humanos das empresas e entendendo esses desafios. Ao longo de 19 anos, atuou no Brasil e nos Estados Unidos, em corporações e startups como consultor, executivo, investidor e empreendedor, mantém atividades com foco em educação, é coautor de livros como Experiência do Colaborador na Teoria e Muita Prática, professor em cadeiras de MBA pela HSM e pela IAG PUC-Rio e palestrante nos temas de Employee Experience. Obrigada por ter aceitado o convite, Frederico. O Josiano não está aí ainda. Ah, tá. O Josiano Souto. Por favor, Josiano, convido você a integrar aqui o painel. Josiano é pernambucano, atualmente Lead Talent Business Partner na ThoughtWorks, que é uma consultoria global de tecnologia. Possui 14 anos de experiência na área de talent, já esteve em diferentes papéis como recrutador, líder de programa trainee, LD especialista e líder de RH, com atuação em empresas de tecnologia, consultoria e comunicação. Apaixonado por temas que envolvem agilidade, diversidade, cultura, carreira, aprendizagem, bem-estar, employee experience e futuro do trabalho, busca construir e pensar de forma disruptiva as ações para potencializar times de alta performance, desenvolver e fortalecer lideranças. Obrigada, Josiano. Bom, convido também o Daltro Martins. Formado em Ciência da Computação, o Daltro fundou a AG2 em 99, que é uma empresa focada no desenvolvimento de projetos e campanhas digitais. Em 2010, vendeu essa empresa para o grupo Publicis, quando assumiu o cargo de COO. Também atuou como consultor em operações digitais e já passou por outros cargos de liderança. Está dando microfonia? Na RPMA, Comunicação e Sales Impact. Atualmente é consultor em operações digitais. Oi? Pronto. Desculpa, gente. Atualmente é consultor em operações digitais e CEO do Estúdio 22. No mercado associativista, passou por diversos cargos de liderança na Brade, onde atuou por 6 anos, e desde 2022 assumiu a presidência da Namit. É também líder... Oi? É isso. É também líder do Comitê de Precificação. Então, o Daltro vai ser um dos nossos convidados. E a Malu Melo, que é a nossa mediadora de hoje. Malu, obrigada por aceitar. É empreendedora paulista há mais de 20 anos, transformando marcas e elevando o sucesso do cliente. Sócia e diretora executiva na SATS, é responsável por contas estratégicas que demandam foco em planejamento criativo e análise de crescimento. Também é diretora de sustentabilidade e empreendedorismo feminino na Namid, como responsável pela direção de projetos de ESG, com foco em diversidade, sustentabilidade e práticas socialmente responsáveis. Obrigada, Malu. Bom painel para vocês, gente. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada pela presença. Vejo aqui alguns rostos parecidos, assim, que eu reconheço. Obrigada por terem vindo. Para quem não me conhece, eu sou Malu, muito bem apresentada pela Ellen.
Vou iniciar aqui, então, o painel. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de contratação e retenção do mercado digital. É um mercado que tem sofrido bastante, né, tanto para contratação quanto para retenção. E, dentro desses desafios, a gente vai trazer alguns insights aqui também para todo mundo pensar junto e levar para casa aí algumas lições e alguns aprendizados. Tá? Vou iniciar. Vocês querem se apresentar um pouquinho mais? Acho que está desligado. Pronto. Opa. Bom, de novo, acho que eu fui... Está dando microfone de novo? Alô? Pronto. Então, eu não sei se vale a pena a gente se reapresentar, porque acho que a introdução foi incrível. Eu só queria dizer que é um prazer estar aqui. Enfim, espero conseguir contribuir com a experiência, né, de ter passado por várias cadeiras, né, no mercado de recursos humanos, né, e em conexão sempre com profissionais de tecnologia. Então, acho que minha carreira, né, talvez como adição à apresentação, ela começou literalmente no RH, né, não na cadeira de RH, mas trabalhando junto com a área de recursos humanos em consultoria, sempre em grandes empresas, e desde 2010, 2011 que eu efetivamente estou conectado com empresas de tecnologia. Então, foi citada a 21212, ou 21212, ou 21212, tanto faz, né, como a gente fala, mas que foi a primeira aceleradora de startups da América Latina, e com ela eu acabei já sendo sócio de mais de 40 startups digitais, né, e vivendo um pouco do que é o desafio de contratar e reter, né, profissionais de tecnologia. Agora, né, na Pin People, continuo com esse desafio, e com esse chapéu também de ABRH São Paulo, né? Quem não conhece, a ABRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é hoje o maior grupo, né, enfim, do ponto de vista de entidade focada para desenvolvimento e conexão de profissionais da área de recursos humanos. E eu estou carregando agora a bandeira da BRH São Paulo Tech, que é justamente uma perninha da BRH focada em profissionais e empresas de base tecnológica, porque a gente sabe que o desafio do mundo digital, do mercado digital, ele é diferente, né? Ele talvez seja... A gente vai discutir bastante essa dinâmica aqui, mas ele talvez seja diferente, né, e mais complexo justamente por conta da velocidade das transformações que o mundo tem vivido, e profissionais de RH, ou lideranças, ou empreendedores, né, efetivamente qualquer pessoa que precisa contratar e reter profissionais de RH vão ter que passar, profissionais do mercado digital vão ter que passar por esses desafios. Então, enfim, é um prazer estar aqui. Espero poder compartilhar aí bastante experiência com vocês. Obrigada. Oi, dá para ouvir? Dá. Bem, bom dia. Estou feliz de estar aqui, ter a oportunidade desse espaço para poder trocar um pouco, trazer da minha experiência. Eu sou Gelciano, a gente pode fazer um combinado de me chamar de Gel, é mais fácil, soa melhor, é mais acessível. Eu vou muito trazer da minha experiência, né? Eu trabalho em empresas de tecnologias, você falou 14 anos de experiência até de gente, o tempo está passando rápido, né? Então, eu sempre trabalhei com a área de talent, de people, e eu quero trazer muito uma perspectiva de prática. Então, assim, claro, tem um referencial para a gente discutir, uma base ou de dados, de conceitos, mas eu acho que eu estou naquele dia a dia ali da ponta, então é algo que eu falo que é a minha cachaça, falar sobre os temas de talent, de RH dentro da perspectiva da área de tecnologia. Então, espero contribuir um pouco, trazendo alguns programas, iniciativas de como a gente olha esse tema, que é o que está aí em mesa de discussão, né? Só que também trazendo uma abordagem de negócio, né? Eu sempre falo que um profissional da área de talent hoje, para ele conseguir se destacar e ganhar relevância dentro do espaço de trabalho, ele tem que falar sobre pessoas, mas ele tem que falar sobre negócio. Então, quais são os indicadores de negócio que a gente usa para esse tipo de tema e como a gente traz, a gente cria programas, iniciativas, considerando essa perspectiva de atrair e reter as pessoas. Alô, alô. Esse aqui não... Alô? Não. Alô, gente, agora sim, escutando bem aqui. Bom, não vamos me apresentar também, acho que já fui super bem apresentado pela Ellen. E aí eu acho engraçado quando ele fala 14 anos de experiência, né? Eu fico assim, puxa vida, eu estou há 25 nesse mercado. Lá em 99, quando eu comecei a trabalhar com internet, que ninguém sabia o que era, a gente sabia que era um negócio bacana. E a gente vai falar de contratação, de retenção hoje,
E na época, eu me lembro que eu contratava, eu perguntava o seguinte, você sabe mexer com a internet? Se o cara dissesse que sim, ele estava contratado. A gente não sabia direito o que tinha que fazer, né? Se ia ser produto. Pois é, mas já entreguei. Então, isso é e aí eu olho hoje, né, depois de 25 anos, o nível que a gente evoluiu, o nível de competências que existem, de tecnologias que existem, e como a gente tem que ainda tratar isso para conseguir montar equipes legais, bacanas e que entregam o que é necessário, é impressionante o que esse mercado cresceu e como é que a gente está. Então, acho que vai ser muito bacana a gente bater esse papo aqui, trazer um pouquinho de conhecimento da nossa experiência, né, de como a gente fez isso ao longo do tempo, para ver se isso pode ser reaproveitado pela galera aí. Então, muito obrigado pela presença de todos. Legal. Bom, acho que eu posso dar uma visão aqui de empresária, né, além de trazer um pouco da visão... agora foi. Além de trazer um pouco da visão de diversidade e empreendedorismo feminino para esse tema aqui, né? E eu vou começar falando um pouquinho da dor que a gente tem. Eu acho que a gente pode trazer, começar daí para fazer um forro para toda a discussão, tá? Então, uma dor que a gente sente bastante é na qualificação dos profissionais. A gente tem sentido cada vez mais uma qualificação um pouco defasada. E aí exigindo um pouco das empresas também ajudar nessa qualificação do profissional. Isso é uma coisa que a gente vem sentindo com grande facilidade assim, ao longo do tempo, além de, como eu posso dizer, uma falta de paciência, né, dos jovens profissionais em esperar alcançar cargos cada vez maiores e passar sobre toda a sua jornada ali dentro da empresa. E aí eu queria saber de vocês, quais são os principais desafios que vocês encontram, se isso também faz sentido para vocês. Enfim, pode começar, Fred. Pronto. Super, né? Quem não passa por desafio, né, para contratar e reter profissional do mercado digital? Então, eu acho que assim, o principal desafio, na minha visão, né, ele já existia, mas ele foi intensificado com, né, pandemia, especificamente, 2020. Acho que em 2020 a gente teve um fenômeno que, acho que é até clichê já falar em palestra isso, né, em painel, que é basicamente uma aceleração da transformação digital em absolutamente todas as organizações. Então, eu vinha de uma experiência trabalhando com startups, né, trabalhando com empresas digitais, com o meu time de tecnologia bem protegido, digamos assim, né, localizado geograficamente, né, próximo, que morava perto da empresa, trabalhando presencialmente, e da noite para o dia eu comecei a competir com... eu sendo uma startup de tecnologia, comecei a competir com grandes varejistas, comecei a competir com multinacionais, comecei a competir com empresas de fora do Brasil que pagavam em dólar, que pagavam em euro. Então, acho que o mercado digital ele explodiu com, né, o advento ali da pandemia e da transformação digital acelerada. Então, eu diria que isso continua, né, existindo hoje, apesar da gente ver um movimento de retração até, né, do modelo remoto. Então, acho que a gente vai discutir um pouquinho essa dinâmica aqui também, né? E, então, assim, essa competição global, para mim, ela é um problema, é um desafio. E isso também talvez tenha influenciado a questão, né, do desafio, que é você contratar pessoas que muitas vezes têm uma expectativa de cargo, de salário muito acima da qualificação que elas efetivamente possuem ou da experiência profissional que elas efetivamente possuem, que eu acho que foi uma combinação de dois fatores. Primeiro, desse boom aí, desse momento de abundância em que você realmente conseguia, né, galgar cargos e remuneração muito acima do que efetivamente você estaria pronto, né? E segundo, por conta de uma questão geracional, né? Inclusive, estive no South by Southwest tem 2-3 semanas, né? E essa foi uma das grandes temáticas do festival lá do SXSW, que foi, né, a geração Z, principalmente, porque a geração Alpha está entrando no mercado de trabalho aí a partir desse ano como jovem aprendiz, mas a geração Z como uma geração que quer crescer rápido, mas ao mesmo tempo não quer lidar com toda a jornada, com todo o desafio, com toda
a falta de qualidade de vida. Então, existe um certo paradoxo nessa geração frente ao modelo de trabalho que se estabeleceu, né, ao longo das últimas décadas, em que crescimento, remuneração, carreira vem às custas de muito trabalho, né? Então, acho que talvez, né, trazendo aí uma resposta inicial para essa questão, sim, existe um desafio gigantesco na minha experiência nos últimos anos. Então, deixa eu pegar aqui o gancho. Vou voltar um pouco sobre o ponto que você trouxe na pergunta. Eu acho que eu concordo em parte. Eu acho que tem muita gente, sim, boa, qualificada aí no mercado, mas vai ser uma resposta bem de people, né? Será que as pessoas que falta qualificação é o nível de exigência e prontidão que as empresas hoje querem? A celeridade de você já ter um profissional formado que entre. E formar, desenvolver, dá trabalho. E tem uma corresponsabilidade da empresa, dos times, da liderança sobre isso, e que hoje o tempo de resposta, de resultado, a alta competitividade dentro do mercado onde a gente está inserido, faz com que a gente não tenha esse espaço seguro para você poder estar desenvolvendo também esse talento. O que difere, normalmente, a maturidade de um profissional é uma palavrinha chamada experiência. E a experiência ela vai se dar do quê? Vai se dar do repertório que você vai tendo a partir do momento que você é exposto para alguns desafios. Essa é a principal diferença, por exemplo, de um profissional que está iniciando e uma liderança que tem maturidade. É o repertório que ela desenvolveu diante de diferentes projetos, conflitos que ela foi vivenciando. E isso requer tempo. E isso requer um espaço seguro. Tem até um livro que eu estou lendo agora que fala sobre segurança psicológica nas empresas, né? Você tem um espaço seguro. E essa teoria do espaço seguro vem muito da teoria de Aristóteles do Google de como você formar times de alta performance. Para você formar um time de alta performance, você tem que ter um espaço seguro em que as pessoas elas têm uma abertura para ser vulneráveis, dizer sei, não sei, me ajuda, o que é isso. Você tem que ter um espaço seguro para as pessoas criarem conexões, eu poder me relacionar no sentido dessa conexão de que a minha identidade é preservada, então você tira toda aquela relação de poder que, às vezes, um dress code, uma hierarquia, a vaga do estacionamento separada ali para o executivo, né? Aquela sala que é distante das pessoas. Então, você tem um espaço seguro em que a sua subjetividade, sua individualidade, ela é acatada. Você tem um espaço seguro para o aprendizado. Então, e quando a gente fala de aprendizado, não é você entrar na empresa e que sua meta é passar dos 3 meses de experiência, né? Às vezes a pessoa fala assim, pronto, sobrevivi. Isso é você trabalhar dentro de uma cultura de medo. É muito comum a liderança falar, nossa, mas meu time é tão apático, as pessoas não falam, porque é muito provável que possa ter uma cultura de medo ali estabelecida, que se a pessoa ela falar, ela trouxer alguma contribuição, ela pode sofrer alguma retaliação, ela pode ser julgada, ou até mesmo ela pode ficar insegura, dizendo, nossa, será que eu vou ser demitido por isso? Então, eu acho que tem uma galera, sim, que é qualificada, mas eu acho que hoje a gente tem uma prontidão de resposta para esse profissional, para ele entrar pronto, e os espaços de trabalho e a cultura organizacional normalmente não traz essa corresponsabilidade sobre isso, né? Então, e isso não é fácil mesmo, não. Dá trabalho você desenvolver, você qualificar. A gente pode pensar, então, que, de repente, a gente tem um paralelo ali entre a qualidade dos profissionais e a aceleração, a forma acelerada como as empresas buscam profissionais, sim, de fato qualificados, e quando, na verdade, talvez elas precisariam dar um passinho para trás e trabalhar um pouquinho mais nessa formação. Isso está dentro dos processos. Então, você tem um processo de recrutamento que ele tem uma perspectiva de olhar potencial, que ele tem uma expectativa de olhar as competências intencionais. É porque quando a gente traz essa fala de que será que as pessoas não estão qualificadas, então é difícil para a empresa, você tira a responsabilidade da empresa, você tira a responsabilidade da liderança também dentro desse processo de integração e inclusão. Então, apesar que é complexo, porque hoje a liderança ela não é uma liderança que só olha para resultado, para negócio, mas é uma liderança de pessoas e que depois da pandemia ela também teve que aprender sobre saúde mental e bem-estar. Então, também é uma liderança que está sobrecarregada para esse espaço de qualificar e desenvolver as pessoas. Mas eu só trazendo um temperinho aí para a discussão. Aí dá uma conversa boa, né? Não, complementando, acho que eles já falaram bastante sobre isso, mas
Esse mercado ele é muito dinâmico, ele é muito imediatista. Eu acho que os profissionais hoje do digital, aquela formação clássica que a gente tinha, vamos fazer uma faculdade, vamos aprender, vamos estudar, vamos fazer um estágio, vamos criar um conhecimento, hoje eles querem fazer isso assim. Né? Se fizer um curso no Google de Ads, o cara já virou o maior especialista em Ads da face da Terra. E é assim que ele vai se vender para as empresas. E o grande desafio é você separar o joio do trigo. Né? E aí não tem jeito, gente. O profissional, o líder que está por trás tem uma carga de conhecer e saber fazer essa seleção muito grande. E aí os RHs, né, vão ter que começar a ter processos mais detalhados e olhar para isso de forma mais eficiente. Porque senão vai ser tentativa e erro. Né? A gente vai contratar, vai trabalhar, vai ver que ele não entrega e alguma medida de... Tu vai chegar dizendo, chega... Né, eu estou tendo muito problema, e aí você começa a separar o joio do trigo. Né? Então isso onera demais, como ele falou. Além da saúde mental que tem que cuidar, do burnout que acontece, de tudo que você tem que administrar. Então virou um problema. E até porque é muita competência. Né? Se a gente pega só a área de tecnologia, nossa, não dá nem para listar aqui todas as tecnologias que tu vai ter um profissional. Ele chega e diz que ele é especialista em JavaScript com integração, e você vai entender se ele é ou não é, ou se vai ter alguém dentro da empresa para testar isso. Então é um desafio. É um desafio que a gente tem que pensar como resolver. Eu quando tinha agência, né, já entregando a idade, eu tinha um programa de treinamento e formação de mão de obra. Né? A minha agência era em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas eu tinha uma unidade de produção em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá tinham 3 universidades. Né? Então eu tinha um programa de estágio dentro dessa unidade, onde a gente selecionava junto com as universidades os 20 melhores alunos, trazia para dentro desse núcleo de produção e dali eles eram treinados pelos nossos profissionais e saía um grupo que seria integrado e contratado pela agência. Isso funcionava muito bem para a agência. Primeiro porque a retenção era ótima, era interior do estado, né, não tinha muita concorrência, a gente conseguia dar uma qualidade de trabalho e benefícios legais, então isso funcionava muito bem. Eu não acho que seja um modelo ruim hoje, né? Até porque você pode fazer ele muito mais fácil com a terceirização de mão de obra. Né? Com a pandemia e a contratação fora da tua base, ela ficou muito mais simples. Então isso pode ser um modelo que venha ajudar. Mas nós vamos debater mais coisa para frente aqui, não vamos estender muito, senão a Malu me corta aqui. Vamos lá. E aí, assim, sabe que eu estava pesquisando de ontem para cá, e aí surgiu um insight para trazer para vocês que, bom, lá fora, até empresas como o Facebook, por exemplo, acho que é mais fácil de todo mundo se ambientar aí com um tipo de empresa, tem costumado a trabalhar com contratação mediante a localização. Então, eles têm direcionado o profissional na localização que eles querem. Né? O quanto isso, trazendo para o Brasil, pode ser impactante, e aí até me preocupa por conta de toda a regionalidade, a parte tributária aqui, a parte de remuneração mesmo dos profissionais. Né? O quanto isso pode ser prejudicial, pode ser bom, o quanto já vem sido trabalhando, enfim. A gente sabe que os profissionais do mercado digital é comum a gente contratar de um estado ou de outro, né? Mas não da forma como está sendo feito lá fora. Lá fora eles estão dizendo assim, bom, o profissional que mora, sei lá, em Manaus tem um custo de vida menor, e aí então eu vou contratar profissionais de lá, ou eu vou custear a vida dele lá, vou levar ele para morar em Manaus para poder contratar esse profissional. O quanto, de repente, isso aqui no Brasil pode ser tão impactante assim, até para remuneração, enfim. Eu posso começar falando sobre isso. Antes da pandemia, a empresa que eu trabalho atualmente, que é a Totox, a gente tinha um regime que era híbrido. E esse regime híbrido, ele tinha mais ou menos a expectativa de 3 vezes, pelo menos, você fazer presencial e 2 vezes você fazer remoto. E era muito concentrado nos 4 escritórios que a gente tem aqui no Brasil, que é BH, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Então, exigia uma presença. Veio a pandemia, todo mundo ficou home office. Veio o boom também da área de tecnologia, né, o mercado em que, enfim, a gente estava um demandando muita contratação. E eu falo que um
um dos legados que a pandemia acelerou, que é esse trabalho remoto. Hoje a gente trabalha 100% home office. Você tem a opção de ter contrato híbrido, mas não exige a presença. Um dos pontos positivos que eu falo que a pandemia acelerou, além do modelo home office, você experimentar uma outra relação e percepção do trabalho, em que, enfim, olha quanta camada você tira de mobilidade, de estresse para estar se deslocando e tal. Eu sei que tem outro lado da moeda, não vou falar dele agora. Mas um dos legados foi o quanto a gente ampliou a nossa capacidade de contratação. Então, você deu um exemplo de Manaus. A partir do momento que eu tenho um profissional lá em Manaus e a gente contrata e você retém ele ali, você começa a criar um polo de tecnologia e manter também aquela grana, aquele salário, aquela empregabilidade dentro daquela região. Eu, por exemplo, sou de Recife. Eu transferi para cá antes da pandemia porque eu entendia que para eu conseguir uma maior visibilidade na minha carreira e conseguir me expandir, eu precisava mudar, porque era um modelo presencial. Hoje, será que eu precisaria mudar dentro desse novo formato? Então, eu acho que quando você também descentraliza dos grandes centros urbanos, você... E a gente está falando também de economia, de justiça social, né? Você sempre está fomentando o mesmo espaço de trabalho, a manutenção daqueles profissionais, daquela grana e tal. E quando você descentraliza, você consegue ampliar a tua capacidade de contratação, que hoje é um tema para as empresas, para a área digital, né? Você sair um pouco estressar o mesmo mercado sempre. Você cria outros polos de empregabilidade em que você começa a criar comunidades em lugares onde isso não é explorado. Então, você tem uma comunidade de tecnologia em capitais, por exemplo, lá do Nordeste, você interiorizar o ensino superior. Então, eu vejo isso como muito favorável dentro dessa perspectiva. Trazendo para um contexto global, a gente tem hoje um desafio enquanto empresas. Para a pessoa, você está dando o protagonismo dela, porque você também está ampliando a capacidade dela de escolher onde ela quer trabalhar. Mas para a empresa, a gente tem um desafio hoje que é parte do nosso attrition, que a gente fala que é turnover, né? Tipo as saídas, para o mercado Norte América e Europa. Porque o modelo home office também trouxe suas possibilidades. Tipo, você é um cidadão profissional do mundo. E aí, como você vai concorrer, né, no momento que a gente está vivendo? A gente estava voltando para uma retomada, mas a gente ainda tem indícios aí da crise econômica. E sempre que a gente vive um contexto de crise econômica, você pode fazer o melhor trabalho de engajamento e pertencimento. Se a meta daquele profissional for grana, ele vai sair. Ele vai buscar isso. Aí como você vai concorrer com salário em dólar? Como você vai concorrer, às vezes, com salário em euro? É difícil em relação a isso. Então, hoje como a gente trabalha esse pertencimento, engajamento e uma percepção de carreira e de crescimento, porque nem sempre esse profissional, quando ele sai, ele vai com esse foco de crescimento e carreira. Não, às vezes é meramente pela questão financeira e muito pelo contexto atual de crise econômica, que é o que vai bater ali nele, é o que vai doer. Então, isso tem sido... Eu vejo os dois lados. Eu vejo esse lado de você dar esse alcance, né, geográfico, de você expandir, descentralizar mercados de talentos, mas também, ao mesmo tempo, você, enquanto empresa, aumenta a tua competitividade. E aí te desafia em relação a você ter mais programas ou de retenção, de reconhecimento, de como aquela pessoa pode perceber crescimento de carreira e tira, né, dessa zona de conforto. E para você, Fred, como é que fica esse cenário aí? Acho que o Gel respondeu super, assim, de forma super completa, né, dando esse contexto aí dos desafios e das coisas positivas. Aconteceu a mesma coisa com a Pin People, né? Começou a pandemia, éramos 8 pessoas numa mesa em São Paulo, num coworking. 2 anos depois, 80 pessoas, sendo que 70% da empresa está fora de São Paulo, né? Então é um caminho sem volta, né? Não tem como eu recontratar todo mundo em São Paulo, então a gente também tem um modelo bem remoto, digamos assim. E aí talvez só para complementar a resposta dele em relação à sua pergunta também, Malu, em termos de desafios, né, com a questão de diferenças salariais. Eu acho que isso é uma coisa complexa, né? Até falando aqui da posição de quem tem uma empresa que trabalha com Voice of Employee, né? Trabalha com pesquisas. Hoje a gente vê que um dos principais aspectos, inclusive de turnover, né, de saída voluntária das pessoas das empresas, é uma percepção de falta de remuneração justa.
Então, né, a palavra importante é justa. E remuneração justa não é necessariamente ter um maior salário, mas existe uma questão, obviamente, de eu ter que pagar, eu conseguir pagar as minhas contas, isso, né, vamos voltar ali para a pirâmide de Maslow, né, necessidades básicas de sobrevivência, mas além disso, as pessoas estão procurando remunerações que sejam justas perto do que seus pares ganham, né, do que suas equipes e suas lideranças ganham, do que o mercado ganha. E elas estão querendo, obviamente, serem compensadas de forma justa em relação à própria experiência e bagagem que elas carregam. Então, eu acho que essa estratégia de você remunerar de forma diferente, dependendo de onde a pessoa mora, ela pode esbarrar de forma muito complexa em questões, né, de como as pessoas enxergam isso. Será que elas têm a maturidade necessária para entender que, né, uma pessoa que é meu par, ela vai receber mais do que eu porque ela mora numa região que tem um custo de vida mais alto? E isso esbarra também em discussões super relevantes e super importantes que têm começado a acontecer agora, como a equidade salarial, né, entre gêneros. E no final do dia a gente está falando, né, de uma expansão desse conceito de equidade salarial, muito em linha com o que o Gel comentou, né, até do impacto que a gente consegue promover em regiões em que talvez, né, aquelas pessoas nunca teriam a oportunidade de receber a remuneração que elas estão recebendo. E será que elas têm que realmente vir para São Paulo para receber um salário mais alto? Então, acho que essa é uma questão que tem bastante margem para discussão. Eu acho que até quando isso está na decisão do colaborador, né, da onde ele vai estar, eu acho que é saudável. A questão aqui, na verdade, é o quanto a empresa vai direcionar para lugares de custo de vida mais baixos só para favorecer. E aí é a preocupação aí que eu me senti e passo para o Daltro. Não, gente, tudo é pertinente aqui, mas sendo bem pragmáticos, é um modelo novo que está se sedimentando, né? Então, como tudo que é novo, a gente vai errar, vai criar coisas, vai fazer de um jeito, vai fazer de outro, e as coisas vão começar a se acomodar ali na frente. Provavelmente, daqui a um tempo, o governo vai ter que legislar sobre isso, vai ter que decidir, como foi a terceirização de mão de obra, né? Em relação a estar no interior, eu comecei a ver antes funcionários meus dizer assim, não, pandemia, trabalho remoto, eu vou alugar uma bela casa no interior de São Paulo, no verde, na natureza, vou morar lá, vou ser muito mais feliz e tranquilo e vou continuar ganhando a mesma coisa trabalhando para a empresa aqui em São Paulo. Na prática, isso é o que aconteceu primeiro, né? E agora as empresas, opa, mas peraí, se o cara está morando no interior ou está morando em outro estado, teve um amigo meu que disse que ia para o Uruguai, ia trabalhar na Ponta del Diablo, numa praia, e ia continuar atendendo, fazendo o seu trabalho aqui em São Paulo. Então, os empresários olharam, peraí, eu também quero um pedaço dessa história, né? Já que tu vai para um lugar que o custo é bem menor, vamos dividir essa diferença, né? Agora, quando é que isso vai ser equilibrado? O problema do ser humano é que ele sempre quer levar vantagem, né? Ele sempre quer levar uma partezinha maior. Mas, em algum momento, se tu equilibra essa discussão, fica bom para todo mundo. Esses dias eu estava comentando até com o presidente da ANAMI de Manaus. Quer dizer, cara, é uma dificuldade aqui ter mão de obra qualificada aqui, vir palestras para cá, é difícil. Daqui a pouco eu posso agora morar em Manaus, uma qualidade de vida bacana, e continuar trabalhando na empresa que eu estou aqui. Então eu posso fomentar uma região que não tinha mão de obra, né? E posso ter uma qualidade de vida melhor. Então acho que a gente vai ter que experimentar um pouco, né? E depois ver como é que isso vai se sedimentar ao longo do tempo. Mas eu acho que é um modelo sem volta, né? Vai ter que ser assim. Com toda certeza. E aí, para deixar um pouquinho mais complexa a discussão, como é que Daltro isso daí vai ficar, por exemplo, para remuneração e precificação de projetos, por exemplo? Entendeu? Porque daí, uma vez que a remuneração do colaborador impacta diretamente na precificação de um projeto, como que os projetos serão, num cenário desse, precificados? Aí é uma engenharia complexa, né? Hoje já é assim, gente. Não vamos... Não sei se vocês, quem trabalha com precificação, quem trabalha na parte de montagem de preços dos seus negócios, mas tudo é muito baseado em hora-homem, né? 99% da coisa peraí, eu vou fazer um site. Quantas horas de gente de projeto, de criativo, de dev, de quantas sessões eu vou montar
uma tabela de hora-homem. Isso é a base para tudo. Né? E o que vai acontecer agora é que eu posso ter várias tabelas de hora-homem. Né? Eu posso dizer o seguinte, olha, toda a minha equipe de dev está em Manaus. Então, o meu custo hora-homem de lá é este. Então, eu vou estar formando o preço. Não, eu vou precisar de um dev em São Paulo, porque esse dev vai ter que estar presencial no meu cliente, porque é um squad que ele pede presencial. Então, eu vou ter que usar uma hora-homem do estado de São Paulo. Dificulta? Claro, que eu podia fazer uma hora média, que também posso, e uso essa hora média. Né? Eu pego todas as minhas equipes no Brasil, faço uma hora média e eu vou usar isso. Só que vai de caso a caso. Quanto mais preciso eu quero ser, quanto mais técnica eu quero usar. No comitê de precificação, a gente deve desenvolver o projeto, ele está trabalhando para isso, para eu criar uma lista de competências, que já tem mais de 100 profissionais listados que são utilizados no digital, e eu criar um valor de remuneração por região. A gente quer dividir o Brasil nas suas regiões e ter uma média de custo hora-homem por região. E é a partir da região que o projeto está sendo orçado, a gente vai utilizar uma tabela regionalizada. Mas dá trabalho, isso não é simples de fazer. Né? Tem que ter um bom contador para te ajudar a montar toda essa tabela hora-homem e os custos disso. Legal. E aí, voltando um pouquinho, já que você estava falando sobre o trabalho remoto, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse debate, que eu acho que é interessante. Mas como que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente a retenção desses profissionais, né? Falando especificamente de trabalho remoto e principalmente com o que você falou, de diferença salarial com o que a gente tem aqui no Brasil e fora, por exemplo. Tá. Todo o trabalho que as áreas de talent, enfim, esse trabalho com liderança que se faz, é para a gente obter uma coisa dentro dos times, uma relação de confiança, de como essa relação de confiança, né, converge, enfim, em clima de trabalho, produtividade e tal. E isso requer você conhecer a pessoa, você ter interação. Como é que eu vou confiar em alguém que eu ainda estou no processo de desenvolvimento ali daquela relação? E o home office, o remoto, ele colocou isso como uma barreira, vocês concordam? Então, às vezes tem times que você nem abre a câmera ali, né? Que você não sabe. E aí o que é que se torna, qual é o elemento que você vai ter humano para criar aquela conexão e isso convergir em espaço de confiança. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o modelo home office, vocês concordam que os prédios coloridos, as piscinas de bolinha, as cozinhas gourmets dentro dos escritórios perderam seu valor. Não é isso mais que vai conectar as pessoas dentro do trabalho do modelo home office remoto. O que vai conectar são os valores que são compartilhados ali dentro daquele time. São as decisões de como aquela liderança toma sobre as pessoas. Então, os valores e as relações e essa liderança como essa facilitadora e fomentadora desses valores, desses comportamentos, ganhou muita relevância dentro do trabalho remoto. Então, hoje, um dos maiores desafios é como criar essa conexão, esse engajamento e pertencimento dentro do modelo remoto, em que as pessoas elas não precisem estar na empresa, elas queiram estar na empresa, pela percepção de se reconhecer naqueles valores, entender como elas são tratadas dentro daquele time, com relação ao trabalho. Estou trazendo tudo isso para dizer que não tem uma resposta, que é complexo, que é um trabalho complexo e que a gente está aprendendo. E a forma como a gente quer responder a essa complexidade é excesso de tela. Então, é uma liderança ali que trabalha com microgerenciamento e não estimula essa base de confiança. Então, deixa eu ver se essa pessoa é produtiva. E aí, às vezes, é você voltar para o presencial, né? Ou então você ter esse excesso de tela, de interação que leva a uma estafa. E a gente está nesse processo de mudança. Eu estava vendo uma matéria eu acho que era na Você RH, falando que 77% das pessoas estão cansadas com o excesso de transformação. Olha quanta mudança a gente vem vivenciando desde o processo de pandemia, né? A gente ainda está colhendo isso. É mudança dentro da tua própria relação com tua casa, como eu vou equilibrar todos os meus papéis, de aprender esse trabalho remoto que requer uma construção de relação de confiança, mas ao mesmo tempo eu não estou ali presencial e eu quero suprir aquilo por presença, excesso de tela, estafa, cansaço, enfim. Então,
a gente tem discutido muito esse desafio de como criar esses pertencimentos. O que a gente traz muito é que esse papel da liderança, a questão de criar comunidades dentro da empresa, manter essas interações, elas ganham relevância, e também ter encontros que sejam estratégicos presenciais, que seja para discutir, fazer ali uma discussão estratégica de time, um aumento de uma definição de sprint dentro de um squad e tal, para que de alguma forma você possa manter esse vínculo. Porque, culturalmente, a gente, enquanto latinos e brasileiros, nós somos relacionais. E não dá para ir de encontro com isso. E isso é uma coisa que respinga na forma como a gente interage dentro dos times e tal. Então, é um dos desafios que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração Z, tem uma galera alva que tipo, não quer voltar para o presencial, eles veem valor nisso e tal. E também a gente tem uma galera, tipo, principalmente quando você vai olhando para a galera geração X, baby boomers, quando a gente traz, por exemplo, recorte de diversidade, a gente viu quanto para as mulheres é valoroso estar um trabalho remoto, porque normalmente essa mulher é sobrecarregada em casa com outros serviços, como ela tem o papel de mãe, de esposa e tal. Então, quando você regride tudo isso, você tira também do olhar dessas pessoas sobre outras facetas da sua vida, né? Sim, sim. E a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre diversidade. Pode falar. Eu queria pegar esse gancho, porque eu acho assim, né? Eu acho que uma mudança para reter, uma coisa é tu ter um funcionário remoto, né? E eu acho que a grande mudança, e funcionário, assim, sendo bem pragmático, o que retém ele é dinheiro no bolso. Vou ser bem sincero. Pode dar benefício, pode dar uma série de coisas, mas no final da conta ele faz quanto me sobra no bolso. E isso faz uma diferença gigantesca na hora de reter. Né? Por quê? Porque ele está remoto, o ambiente é dele, a casa é dele, ele trabalha na piscina, ele trabalha no parque, ele tem um ambiente onde ele vai trabalhar, então isso ele já tem uma qualidade de vida em tese bacana. O que vai reter ele é o dinheiro no bolso. Mas eu acho que o modelo vai mudar. Cada vez nós vamos ter menos funcionários remotos e cada vez vamos ter mais parceiros remotos. Eu já vi muitos funcionários de empresa dizendo, não, eu não quero mais trabalhar lá, eu vou sozinho em casa, eu vou desenvolver, eu sou bom pra caramba, eu me organizo e eu trabalho para várias empresas e eu entrego e eu tenho qualidade. E se você tiver um parceiro de qualidade e um bom modelo de parceria, isso dura para sempre. Né? Isso dura para sempre. O cara não é teu funcionário, o cara é teu parceiro. Então, essa é uma mudança conceitual muito importante. Aí você não precisa estar presencial. Né? O modelo presencial ele realmente deixa de ser importante. Já o funcionário, eu acho que é importante ter momentos presenciais dentro da empresa, mas acho que o modelo vai para a retenção muito mais no modelo de parcerias estratégicas e desenvolvimento do que de ter funcionários remotos. Né? É claro que isso é um processo, né? Tu tem que ter um grupo mínimo de funcionários estratégicos que gerem isso, mas a grande massa que entrega pode ser parceiros de desenvolvimento. Legal, acho que isso mais direcionado até para empresas, agências, né, no caso. Mas, Fred, conta para mim, como que você trabalha a cultura, imaginando que são 70 colaboradores e espalhados, bem espalhados, aí já localizadamente? Bom, eu acho que esse, na verdade, é o maior desafio, né? Muito em cima de tudo que o Gel comentou já. Mas, assim, o que a gente tem feito é trabalhar com muita intencionalidade o que talvez antes o escritório fizesse por nós, né? Então, acho que talvez a grande mudança nessa história é que o escritório físico, né, a presença física, ela já ajudava a liderança e a empresa, enfim, a área de recursos humanos a construir cultura. Quase que por tabela você estava construindo cultura, né, só de estar presente ali e de ter atitudes que estavam visíveis para todo mundo. E da noite para o dia você vai para sua casa, né, você tem que tentar evitar o tempo de exposição de tela excessivo, porque isso comprovadamente é um dos principais geradores de burnout hoje em dia. Aquela sensação de cansaço que a gente tem no final do dia, não é porque a gente trabalha muitas horas, e sim porque a gente está olhando para uma tela o tempo inteiro e muito distraído também com todas as notificações que aparecem na nossa tela o tempo inteiro. Né? A gente está numa reunião ali no Teams, no Meet, e ao mesmo tempo tem mensagem do Slack pulando, tem o WhatsApp chegando, e enfim, tem o nosso e-mail. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se concentrar numa tarefa única quando a gente está no ambiente remoto.
Então, assim, eu acho que a grande estratégia que a gente tem usado é, primeiro, trabalhar muito forte o papel da liderança. Então, tem que ter muita intencionalidade na construção da cultura. E isso acontece na ponta, no dia a dia, com a liderança. Então, é uma coisa bem top-down mesmo, né? E segundo, tentando emular um pouco o ambiente presencial de forma adaptada no ambiente virtual. Então, acho que isso é um ponto importante também, né? Um dos grandes desafios, na minha visão, e nos dados que a gente avalia e acompanha ali, né, com a Pin People, um dos grandes desafios é que as empresas elas mudaram o modelo de trabalho, mas elas não adaptaram os processos, as políticas, a forma de gerir pessoas, né? O modelo de avaliação de desempenho continua sendo o mesmo, modelo de check-ins, né, continua sendo o mesmo, rituais de time continuam sendo os mesmos. A grande diferença é que agora foi tudo para online. Mas tem que ser diferente, não pode ser exatamente o mesmo modelo. Então, eu acho que ainda existe um chão aí grande pela frente em termos de aprendizado e adaptação. Uma coisa que a gente sempre é importante lembrar é que a gente, em 2019, funcionava muito bem o escritório porque a gente estava há décadas aprimorando o escritório, né? E a gente só está há 4 anos, né, agora, aprendendo a fazer o remoto, a fazer o híbrido. Então tem muita coisa para aprender, né? Mas para mim o caminho é esse, protagonismo da liderança, né? Descentralizar essa responsabilidade do RH e, enfim, tentar adaptar ao máximo possível, reescrever efetivamente os playbooks de gestão de pessoas, considerando, né, o cenário novo que a gente vive, não necessariamente uma virtualização do que a gente fazia no presencial. E posso só fazer um comentário? O Gel comentou aqui, né, do número de 77% das pessoas estão cansadas de transformação. Preparem-se, tá? Porque, né, eu, de novo, né, trazendo ali os insights do SXSW, está vindo aí uma aceleração muito maior do ponto de vista de transformação. A gente vai falar um pouquinho, acho que no final, sobre o papel da inteligência artificial e o impacto disso também. Mas acho que um dado super interessante que eu vi em uma das palestras lá é que nos próximos anos, né, a velocidade de transformação vai aumentar de forma absurda e por volta de 2050, está longe ainda, mas é assim, né? A gente vai viver a cada 5 anos o ritmo de transformação de 100 anos hoje. Então, o que hoje o mercado, a sociedade, a tecnologia demora 100 anos para mudar, a gente vai estar vivendo a cada 5 anos em 2050. E isso não vai ser da noite para o dia. Essa aceleração ela vai começar a acontecer nos próximos anos. Então, acho que vai ter um desafio gigantesco quando a gente fala de transformação. Então, assim, acho que a dica é abracem a transformação, né? A Amy Webb, que acho que muitos devem conhecer de nome, ela falou uma coisa super interessante, que para ela a gente não tem geração Z, geração Y, a gente tem Generation T, que é a geração de transição. E hoje todos nós somos a geração de transição e a gente vai ter um desafio gigantesco do ponto de vista aí de saber lidar com todas as transformações que vêm pela frente por conta disso. Então, gente, não cansa de transformação, não, senão vai ficar para trás, hein? Vamos lá, eu trouxe aqui alguns dados de diversidade para a gente trazer aqui esse assunto, que, na verdade, já até vem sido falado durante o painel todo, para a gente conseguir fundamentar algumas perguntas, e é importante todo mundo estar na mesma página, tá? Então, aqui os dados que eu trouxe foram, né? A gente tem, a cada 10 profissionais trabalhando no mercado digital como um todo, só 2 apenas são negros, né? E se a gente pensar que 56% da população é negra, por que no mercado digital 70 e poucos % são brancos ainda, né? Então, é uma reflexão aí para a gente ter ao longo desse próximo bloco aqui. E, além disso, 1 a cada 10 recebe também a faixa salarial até R$10 mil. E, em média, 40% desses colaboradores negros recebem, no máximo, no teto ali, R$3 mil. É uma expectativa bem generalista do mercado digital como um todo, tá?
Fora isso, as mulheres também, que é o que a gente estava falando, né, de igualdade aí de gênero, as mulheres ainda são minoria, correspondem em torno de 30% a 33% do mercado. Tá? A gente sabe que algumas fatias do mercado, por exemplo, como o marketing digital, trazem sim uma diversidade um pouquinho maior, mas ainda assim muito abaixo ao esperado. E aí, com base nisso, o que vocês acham? Por que isso vem acontecendo, né? O background das pessoas, na verdade, dessa fatia, não está chegando no nível que precisa para as contratações, e aí seria preciso uma melhoria ali do background, ou a gente, e aí por conta disso talvez a gente tenha menos profissionais entrando na área dessa fatia. Enfim, o que vocês acreditam diante disso? Eu posso começar. Acho que só uma marcação importante fazer quando a gente fala de diversidade do lugar de fala, né? Então a gente está falando de grupos que, por exemplo, que a gente não representa. Então acho que é importante dizer em que lugar a gente está conversando sobre isso, até enquanto painel aqui. Então eu acho que é relevante dizer assim, que lugar vem minha fala. Então todos esses dados que você está trazendo, a empresa ela é uma representação da sociedade. Então, se a gente fala que a sociedade ela é racista, a gente sabe que desigualdade social no Brasil tem cor. A gente sabe que a gente vem de um lugar sexista e machista. A empresa ela é uma micro-sociedade que reproduz essa desigualdade social. Eu falo que tem uma lógica muito forte de empresa que traz hoje o tema de diversidade e de inclusão, mas muito numa lógica estética, né? Nós somos diversas. Aí, quando você vai olhar, esses grupos de diversidade estão em que posições dentro da empresa? Qual o pay gap de remuneração e de papéis de liderança que esses grupos, esses recortes fazem parte? Então, aí vem, mais uma vez, essa responsabilidade da empresa, porque, gente, a esfera pública não vai dar conta disso sozinha. Se a iniciativa privada, a liderança, ela não tem intencionalidade, você não tem esse lugar de responsabilidade social e de transformação do meio que você faz parte. Então, eu vou sair um pouco dessa subjetividade e trazer alguns exemplos práticos. Então, você criar programas de contratação que tenham vagas afirmativas direcionadas para grupos específicos, porque não mais uma vez a gente pode cair nesse lugar sobre um gap de qualificação. Não, é que falta intencionalidade. Se a sociedade é racista, a gente também é racista no processo de seleção. Se a gente trata com machismo a questão de gênero dentro das empresas, papéis de liderança e salário, a empresa também traz isso. Então, se você não é intencional e não tem uma área que traga isso, você tem um programa de lideranças para pessoas negras, um programa de liderança para gênero. Lá, todo o processo de revisão salarial que a gente faz, depois do processo de revisão salarial, a gente faz o pay gap. O quão a gente aumentou a distância salarial de gênero e de pessoas de raça. E se a gente vê que a gente aumentou, a gente volta e começa a analisar essas decisões de incremento salarial e tal. Mesmo isso olhando para a promoção, para mérito como um todo. Se você tem um programa de desenvolvimento de liderança técnica, como está a distribuição de perfil sobre isso? Então, eu acho que, primeiro, a gente também precisa ouvir essas pessoas. Então, às vezes, os papéis de diversidade, quando você vai ver uma pessoa que ela nem é especialista no tema, nem tem, às vezes, uma vivência, né, e está tomando decisões sobre aqueles grupos. Então, acho que tem que dar espaço, tem que dar visibilidade, a gente tem que rever se essa inclusão é nessa lógica estética, tipo, qual a posição que aquela galera está ocupando nesses lugares, e eu já estou assumindo que a gente já entende que diversidade é algo rico para qualquer time, né? E não é só porque é uma coisa rica em termos de inovação, enfim, de construção, de criatividade, mas quando a gente olha para o contexto que a gente vem, também é o certo a ser feito. Enfim, em relação à desigualdade, porque o que vai fazer com que esses grupos possam ascender socialmente é remuneração, é grana para ocupar espaço novo, para mudar a história de vida, e a gente não manter um lugar de caridade, a gente, de fato, trabalhar o que a gente fala que é solidariedade, que é você dar oportunidade, espaço e visibilidade, e, infelizmente, na lógica que a gente vive, remuneração, salário, grana, é o que faz com que essa mudança também aconteça, né? Fora que é a qualidade cultural, né? Eu acho que agrega bastante culturalmente, uma vez que a gente tem a equipe mais diversa, trazendo outras visões e posições diferentes, né? Pode falar, Fred. Acho que o Gel respondeu muito bem, né? Acho que talvez só para complementar. Primeiro, existe uma tonelada de estudo, de literatura hoje que mostra os benefícios de você ter um time diverso no processo de construção de inovação, né? Então, acho que isso, ainda mais num contexto em que
o mundo está se transformando muito rápido. A gente precisa, né, ter essa qualidade de troca dentro das organizações, então acho que esse é um ponto importante. E existe também uma expectativa até da nova geração que está hoje não apenas vindo trabalhar nas nossas empresas, mas consumindo nas nossas empresas. Então eu vejo aí uma forte tendência de cancelamento, inclusive das organizações que não se adaptarem. Então, isso vai ter que acontecer, nem que seja força para a sobrevivência, mas existem muitos benefícios, né, que não sejam apenas reativos, assim, de você reagir e se adaptar porque você precisa. Mas complementando talvez o Gel aí só num ponto super específico, que acho que eu mesmo vivi, né, na minha jornada, que é o que, assim, para mim, quando o Gel traz que a gente, né, que as organizações elas basicamente refletem a sociedade, eu acho que isso é muito verdadeiro, né? Eu acho muito difícil, como líder, você tomar uma decisão sem lugar de fala e sem primeiro entender, né, que você precisa reaprender muita coisa do ponto de vista, enfim, de diversidade, de equidade e inclusão. Então, eu acho que, talvez, além da intencionalidade nos processos e nas políticas organizacionais, né, no sentido de você ter vagas afirmativas e de você ter, talvez, programas de desenvolvimento também interno que, de alguma forma, vão tentar equalizar essa diferença, né? Eu acho que é extremamente importante a gente trabalhar com letramento e, né, um processo de reeducação da liderança em relação ao tema, porque no final do dia é como se o RH tivesse, né, com suas iniciativas e comitês de diversidade remando contra, né, forças internas da organização, que é o processo de tomada de decisão da liderança, né? Então você tem, de um lado, né, todo um processo construído para reduzir o pay gap, e do outro lado você tem lideranças que estão aumentando o pay gap, né? Então eu acho que, de forma complementar às políticas e processos intencionais, é a gente trabalhar o letramento dentro da organização, e acho que isso é uma coisa que pode ser realmente muito transformadora e, enfim, fazer que a organização tenha também um papel de transformação nessa realidade. Quer complementar? Eu acho que já né, foi bem explorado esse tema. Só te complementando é que, né, é um trabalho contínuo. Né? Eu acho que até entidades como a Anamid têm uma responsabilidade muito grande em promover isso, né? Em se aproximar de outras ONGs que promovem a integração, a diversidade, treina pessoas, e promover isso dentro dos seus associados em mercado e aculturar o mercado, cobrar ele para que isso seja feito, porque isso é um processo contínuo. Né? A gente sabe que isso a gente não vai vencer numa batalha, é uma guerra que a gente vai, ao longo do tempo, vencer. E isso é importante a gente entender. E aí, só para concluir, eu acho que precisa ter a intenção da liderança, né, em contratar. Precisa ter a intenção de trazer realmente uma equipe diversa. Não tem como a gente ter uma equipe diversa, como o Fred estava falando, o RH ir atrás e a liderança não ter essa cabeça, não tá lá pensando nisso, em querer trazer para dentro uma equipe mais diversa, né? E aí, para encerrar, vou trazer um tema mais atual, falando sobre a inteligência artificial, né, nessa área de contratação e retenção, né? Então, a gente tem aí essa questão de um choque geracional. A gente já vinha falando aqui com o Gel e com o Fred sobre isso. Acho que talvez seja a primeira vez na história aí que a gente tem uma quantidade de gerações tão diversas existentes. E, além disso, o quanto, falando um pouquinho desse choque, né, o quanto a gente vai ter de diferença entre profissionais que estão nascendo nativos aí na inteligência artificial e os adaptados, né, os que aprenderam a inteligência artificial depois que ela entrou. Pode seguir, Fred. Então, esse, na verdade, acho que é o assunto dos próximos meses, tá? Não diria anos, mas é um assunto que vai invadir, assim, as nossas organizações. Né? Voltando um pouquinho àquilo que eu tinha falado, né? A gente tem hoje essa definição das diferentes gerações e já existe muito conflito dentro das organizações quando a gente, né, considera
Até quando a gente tem projetos em que a geração X ou a geração Baby Boomer está junto com alguém de geração Z, a gente já vê um conflito gigantesco do ponto de vista dos valores, né, em relação ao trabalho. Mas vem aí essa coisa chamada inteligência artificial, que acho que todo mundo aqui já experimentou e já vem usando, espero que sim, tá? Se não estão experimentando e usando, façam isso hoje, tá? Porque isso vai transformar, na minha visão, a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar, e acho que isso vai trazer um impacto gigantesco para a nossa habilidade também de contratar e reter profissionais, tá? Então, eu já tenho visto, né, pessoas... Eu tenho 2 filhos pequenos, ainda não chegaram na fase das telas, né? O mais velho tem 5 anos, então a gente ainda está segurando, mas eu tenho muitos conhecidos que têm, né, acho que pode ser o caso de muitas pessoas que estão aqui, que têm filhos aí que estão entrando no mercado de trabalho e não sabem usar PowerPoint, não sabem usar Word e talvez não precisem saber, né? A gente estava discutindo isso de forma bem acalorada, inclusive no nosso aquecimento, né? Periga a gente ficar mais 2 horas aqui só nessa pauta. Mas eu acho que esse é o grande questionamento, né, para o qual eu acho que não existe resposta já clara, né? Mas existe uma reflexão que nós, geração Baby Boomer, X, Y, não necessariamente temos a razão, né? E a gente não necessariamente deveria exigir que novas gerações, e em especial uma geração que vai ser uma geração nativa IA, né? Nativa da inteligência artificial, que vai crescer usando o ChatGPT para fazer um trabalho da escola, quando a gente usava a Barça que estava ali na estante, né? Então, assim, é uma outra realidade. E será que a gente, contratando e retendo profissionais de mercado digital, realmente devemos, né, obrigar que essa geração nativa de IA se adapte à nossa organização, ou a gente deve, né, fazer que a nossa organização se adapte a essa nova geração? Então, para mim, esse vai ser um debate muito bom assim, para os próximos anos. Mas a minha opinião é que as organizações que vão se diferenciar nessa história são as que sabem explorar muito bem essa dualidade, né, e transformar esses possíveis conflitos em eventual vantagem competitiva para a organização. Mas, enfim, acho que só para começar a discussão do assunto. Pode falar, Gel. Eu normalmente, quando eu fico pensando nesses temas, eu gosto de trazer os dilemas, né, que tem. Uhum. Quando a gente fala sobre o futuro do trabalho, cada geração que chega, ela vai dizer o que vai ser tendência, né? Então, a gente tem a geração Z, galera Gen Z, Alpha, ainda menor aprendiz, como ele falou, e já tem algumas tendências que já estão postas. Trabalho remoto, né? O NUE, eu quero trabalhar onde eu quiser. A questão da questão de diversidade, a gente discutiu sobre diversidade, mas diversidade é um fator de retenção hoje, porque por trás da diversidade tem uma questão de integridade e ética de percepção sobre a empresa. Então, a galera quer dizer assim, por que eu não posso usar meu dread aqui? O que é que o meu dread vai dizer sobre mim? Qual o problema da minha orientação sexual? Então, isso também já é uma tendência. Então, cada geração que chega, ela vai dar essa tendência do futuro do trabalho, quais são essas mudanças. A própria dinâmica de comunicação hoje, que é muito numa lógica de rede social e de Twitter, isso reflete dentro da empresa, a forma de aprendizado é diferente. Só que, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma geração que é tendência, a gente está falando de outro dilema, que é o etarismo, que é a longevidade. A galera, geração X, Baby Boomers, vai envelhecer, tá ganhando longevidade e maior perpetuação, mais tempo no mercado de trabalho. Então, como você reconhece as mudanças que traz uma geração, mas, ao mesmo tempo, dilemas que são motivações de outra geração? Isso dá muito pano na manga, né? Por isso que a gente fala que essa diversidade geracional dentro de um time, ela também é um potencial de conflito. Então, o que cada vez mais tem diferenciado os profissionais a nível de contratação, de percepção sobre uma liderança, é a capacidade dessas pessoas de lidar com a complexidade humana. Então, a inteligência artificial eu falo para o meu dia a dia de trabalho. Aqui, a base de dados de People Analytics que eu tenho hoje e o quanto isso otimiza meu tempo e traz eficiência operacional é maravilhoso. O que é que vai exigir de mim? A percepção de interação
dentro daquela base de dados, daquela inteligência artificial, eu conhecer quem são minhas pessoas, que valor eu uso para ela, porque ao mesmo tempo que a gente caminha para um lugar virtualizado, a gente caminha também para uma percepção. Eu existo, você vai me ouvir, e eu também tenho dinheiro para te pagar. Então, onde é que eu estou ali dentro daquele produto? Então, acho que hoje o que vai diferenciar muito é o que tem sido muito falado já, de soft skills, né? É a habilidade de você estar lidando com contextos, situações complexas dentro do campo das relações. Eu não sou otimista sobre o tema de saúde mental e bem-estar. Para mim é uma tendência e só vai cada vez aumentar. Então, se você não tem lideranças que são abertas e empresas a trazer isso como uma pauta de discussão, aí é onde eu vou de encontro. Não tem remuneração que vai reter aquele profissional. Porque a gente ganhou esse entendimento da nossa complexidade enquanto indivíduos. Então, eu acho que, quando eu penso nesse tema de inteligência artificial e geracional, eu falo que é bom que, para a gente que trabalha com talent, eu vou ter muita empregabilidade, né? Com esses contextos complexos de pessoas. Eu falo, pelo menos aí tem uma oportunidade. Mas eu acho que, cada vez mais, isso vai ser demandado e vai diferenciar do mundo do trabalho. Bom, gente, o que eu vou dizer aqui sobre isso? Né? É um exercício de futurologia. Né? A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos em relação ao IA. Falando hoje, né, se a gente pode dizer hoje para mim, IA é um grande brinquedinho interessante. Vou ser bem sincero. Né? Porque tem muita gente testando, tem gente que nunca escreveu artigo, começou a escrever artigo do nada, não sabe por quê, mas é que ele está usando a inteligência artificial. Eu acho que é um brinquedinho legal que ainda está mostrando a que veio. Né? Ele não faz sozinho. Né? Não é uma inteligência senciente, eu diga, faça esse projeto para mim e o projeto se materializa. Isso é uma ferramenta para a gente usar. Então, acho que o recado é aprenda. Né? Entenda isso como uma nova tecnologia, como uma nova ferramenta de trabalho e aprenda como você aprendeu, virou especialista numa linguagem de programação, em Java, o próprio PowerPoint que o pessoal não usa mais, né? Você se especializou, então aprenda, porque tudo isso vai se formatar nos próximos anos. E talvez aí a gente vai entender claramente para que lado essas coisas vão migrar. Hoje, para mim, a IA é uma grande ferramenta, muito útil, eu usei bastante, assim, ela é muito útil, mas ela não anda sozinha. Ela precisa de alguém que opere, que revise, que entenda e que faça ela realmente entregar alguma coisa interessante. E isso eu acho que vai seguir assim pelos próximos anos. Né? Então, se você se inserir nesse contexto, aprender, entender e começar a tirar proveito disso, você vai virar um profissional relevante, além de tudo que você já faz, esta competência também. Ajuda na retenção, no fechamento de parcerias com outras empresas ou até na tua retenção como funcionário de alguma empresa. Agora que o painel ia pegar fogo com o comentário do Daltro, a gente está chegando no finalzinho e eu vou abrir para a pergunta de vocês. Gente, alguém tem perguntas sobre o que foi falado? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Não? Então tá bom, é isso. Eu agradeço demais a presença de vocês, gente, de verdade. Foi um aprendizado enorme, cada um de vocês, conversar. E por vocês estarem aqui também presentes. Obrigada pela paciência e até breve.